Capítulo 2, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Nosso objetivo é estudar os 2 primeiros capítulos nesses domingos de Natal, que são os capítulos que narram o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai entrar então na parte da história que vai falar dos magos. E eu não sei o que você conhece dessa história, mas essa é a história de Natal mais cheia de mitologias, de tradições, de invenções. E o meu propósito aqui é explicar esse texto hoje e trazer algumas aplicações para as nossas vidas, que é uma história muito bonita, que muito tem a nos ensinar do que Deus deseja de nós e como Deus deseja que nós nos coloquemos diante dele. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 2, versos 1 a 11, a palavra de Deus diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com a Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, Natal é essa mensagem que a gente vai falando e repete sempre. Deus encarnou para nos salvar. Você sabe disso. Natal não é sobre Papai Noel, Natal não é sobre presente, Natal é sobre Jesus. E aqui uma palavra aos pais, lembre-se disso, tá? O seu filho, quando você fala de Natal, a primeira coisa que tem que vir na cabeça dele é: Jesus nasceu. Porque Natal é sobre isso. É sobre essa mensagem maravilhosa de que Deus não vive longe lá no céu sem se importar conosco, mas Ele veio até nós em Cristo Jesus. E a pergunta que fica, e eu quero fazer para você, é a seguinte: diante dessa mensagem, diante desse fato histórico, Jesus nasceu, qual deve ser a nossa postura? Essa história está na Bíblia e está relatada para nós, não só para nos emocionar, não só para, durante o mês de dezembro, a gente ficar aqui falando sobre isso, mas para mudar a nossa vida, mas para nos transformar, para nos fazer novos. E a pergunta é: qual é a postura que nós devemos ter diante dessa mensagem? Hoje a gente vai estudar então essa história dos magos, que vocês vão perceber que é a história mais cheia de mitos de Natal. Mas a respeito dos mitos, ela tem uma mensagem muito simples, mas muito importante, sobre o que o Senhor deseja de nós diante do fato de que Jesus nasceu. A história, meus irmãos, começa dizendo que essas coisas aconteceram quando Herodes era rei em Israel. E eu quero começar refletindo com você como que foi o Natal, ou o nascimento de Jesus, para o grande rei Herodes. Eu não sei se você conhece e entende de história, mas nessa época, Israel não era um país independente, mas Israel era um país subjugado pelo Império Romano. Então como é que funcionava na época? Praticamente todo o mundo conhecido daquela época estava debaixo do domínio de Roma, e o imperador romano era quem mandava em tudo, o grande César. E César dividia os países que estavam debaixo do domínio dele em várias regiões e colocavam reis nessas regiões para governar aquelas regiões segundo os interesses de Roma. Então, quem era Herodes, que o texto começa falando de Herodes? Era alguém que o imperador romano colocou na região da Judéia
com o objetivo então de ele governar aquela região segundo os interesses de Roma e recolher os impostos para mandar para Roma. Esse era Herodes. E vamos ser sinceros, Israel não era um lugar muito fácil de ser rei. Para Herodes, ser rei em Israel não era simples, porque Israel ele tinha muito forte, os israelitas, e tem isso até hoje, a promessa de que um dia Deus enviaria o grande rei Messias, o grande Cristo. Então Israel, embora sempre tivesse alguém dominando sobre a nação de Israel, os israelitas mesmo nunca se submetiam de fato a esse rei. Embora eles aceitavam o que Roma colocava por motivo de força maior, porque senão eles eram presos e mortos, mas eles no coração deles, eles não aceitavam essa ideia de ter um outro rei, porque eles esperavam constantemente a vinda do Messias. Então Herodes é um grande rei, colocado por Roma para governar aquela cidade, aquela região, mas é uma região onde as pessoas não olham para ele como um rei legítimo, como alguém de fato que a gente se submete. E elas vivem na expectativa de que um dia Deus vai mandar o rei que vai desbancar esse homem aí. A gente está aqui, não tem o que fazer, por enquanto a gente fica aqui. Mas um dia Deus vai mandar um rei, que Herodes vai ficar no chinelo para ele. Essa era a expectativa da nação de Israel. E Herodes, meus irmãos, por ser e viver nesse ambiente hostil, ele era um rei que a história conta, quando a gente estuda e conhece e estuda um pouquinho sobre Herodes o Grande, que foi esse rei. Ele era um rei muito capaz e muito astuto na maneira como ele liderava e comandava a região da Galileia, e da Judeia, na verdade. Ele ficou conhecido na história por desempenhar grandes batalhas, construir muitas coisas, e ele era uma pessoa que, sabe aquele cara bem político, que vive fazendo algumas coisas para o povo, para ganhar a confiança do povo, mas é bem aquele politicuzão mesmo, que dá com uma mão e tira com 5? Esse era Herodes, conhecido por ser uma pessoa muito capaz, que fez grandes coisas, construiu muitas coisas. Herodes entrou na história de Israel como uma pessoa famosa, porque ele fez uma grande reforma no templo de Jerusalém. E por que ele fez isso? Para ganhar a simpatia do povo, para ganhar a confiança do povo. Só que ao mesmo tempo que ele era um homem muito capaz e que tinha feito muitas coisas, ele era um homem muito astuto, porque ele vivia assim, tudo que ele fazia, ele não dava ponto sem nó. Tudo que ele fazia, ele tinha um propósito, ele tinha uma segunda intenção. Então assim, ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo olhava para ele com desconfiança. Porque quando ele estava sendo bonzinho, é porque alguma coisa tinha. Esse era Herodes. E Herodes o Grande, que viveu nessa época de Jesus, ele também era conhecido por ser uma pessoa muito cruel com qualquer pessoa que o ameaçava. Esse homem entrou na história por ser uma pessoa assim, se levantasse alguém que de alguma forma fazia com que ele se sentisse ameaçado, ele ia e assassinava essa pessoa. E ele entrou na história porque teve uma vez que ele assassinou uma das esposas dele e um dos filhos dele, porque de alguma forma ele se sentiu ameaçado por uma esposa e um filho que ele tinha, e ele assassinou a própria esposa e o próprio filho dentro disso. Então esse é o contexto que essa história acontece nos dias do grande rei Herodes. Agora você imagina o seguinte, Herodes está lá no trono dele, reinando sobre a Judeia, mandando, construindo, fazendo, tentando ganhar a simpatia do povo e etc. De repente, chega uma caravana de magos. E aqui tem o primeiro mito. Não eram reis magos, a Bíblia só fala que eram magos. E a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia só fala que eram magos. Tem 3 presentes no final, mas a gente não sabe quantos magos eram. De repente aparece uma caravana de magos diante do rei Herodes, pedindo para conversar com o rei. E meus irmãos, os magos naquela época, quem que eram os magos? Era uma classe de estudiosos, normalmente lá dos medos, persas, babilônicos, que eram os reinos que ficavam pelo Oriente, que era uma classe de profundos estudiosos, tanto da ciência, quanto das estrelas, quanto das religiões. Era como se fossem os filósofos, ou os grandes sábios daquela época. E eles eram uma classe muito conhecida porque, normalmente, quando um rei ia tomar uma decisão mais complicada, ele se consultava com a classe dos magos, com a classe dos sábios. Então, quem eram esses? Eram homens nobres, ricos e importantes e estudados do Oriente. De repente bate lá na porta de Herodes querendo conversar. E é por isso que Herodes recebe eles. Porque assim, não era só chegar lá para querer conversar com o rei, que o rei conversava com qualquer pessoa. Você tinha que ser alguém que o rei queria conversar. E é por isso que o rei os recebe. O rei Herodes está um dia no seu trono, tranquilo na Judéia, aparece uma caravana de magos batendo na porta dele. E aí eu fico pensando que como é que foi esse diálogo, né? Quando o Herodes chega e recebe eles, e Herodes fala: olá, digníssimos sábios, de onde vocês estão vindo? E aí os magos falam: nós viemos do Oriente.
viemos aqui conversar com você, podemos ter uma palavrinha com você? Opa, fica muito longe de onde vocês vieram? Olha, mais ou menos 1.600 quilômetros. Viemos aí a camelo no deserto, uma viagem um pouco longa. E só para você ter noção, daqui para Bahia mais ou menos tem 1.600 quilômetros. Você imagina fazer essa viagem de camelo no deserto. Foi isso que aconteceu. Não, é logo ali. Você vai, assim, nossa, mas é longe, ainda com o tempo você vai se acostumando a viagens assim. E aí Herodes pergunta, mas o que vocês vieram fazer aqui? Ouviram, eu estou tão famoso assim, que a minha fama está chegando lá no Oriente? Vocês vieram o quê? Me conhecer, conhecer o meu reino, conhecer o que eu tenho feito. O que vocês vieram fazer aqui? Eu imagino aqueles magos falando assim, não, na verdade a gente nunca nem tinha ouvido falar de você. A gente veio porque a gente veio participar da festa, da chegada do grande rei. Rei? Festa? Perdi alguma coisa? Do que você está falando? E aí os magos falam, não, é porque nós conhecemos a profecia. O Deus de Israel, que é o grande Deus, ele prometeu que um dia ele ia mandar um rei que ia governar sobre tudo e sobre todos. Porque a promessa, meus irmãos, do Antigo Testamento era que um dia Deus ia mandar, o próprio Deus ia entrar na história, ia assumir o trono, e ele não seria o rei só sobre Israel. Ele seria rei sobre todos os reinos da terra, ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele iria trazer paz e ordem para todas as nações. E os sábios estão dizendo, nós conhecemos a profecia desse rei. E nós conhecemos a profecia de que ia aparecer uma estrela anunciando esse rei. E nós, como estudiosos da estrela, vimos essa estrela aparecer aqui sobre Jerusalém. Então, assim que a gente viu a estrela, a gente fez a nossa mala e estamos aqui, queremos conhecer esse rei, cadê ele? Agora, lembra que eu falei que Herodes era um homem astuto, cruel? Como você acha que ele recebeu essa ideia? E aqui só um parênteses, antes da gente prosseguir, porque quando a gente lê essa história, surgem algumas dúvidas. A primeira dúvida é o seguinte, como é que esses homens ficaram sabendo disso? Como é que eles ficaram sabendo dessa profecia, da estrela? De onde veio isso? É muito longe. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. E sabe qual é a resposta que a gente dá, meus irmãos? A gente não sabe. O nosso melhor palpite é o seguinte, se você conhece a história bíblica, você vai saber que tem um personagem chamado Daniel, que viveu por uns 40, 50 anos lá no coração da Babilônia, que foi um homem que foi levado como escravo de Jerusalém para a Babilônia, para ser escravo lá. Só que Deus o abençoou e fez dele um homem influente por mais ou menos umas 4, 5 décadas no coração da Babilônia. Então, o nosso melhor palpite é que Daniel, no tempo que ele passou na Babilônia, ele não passou lá só na vida boa, não. Ele passou 40, 50 anos na Babilônia falando, anunciando o Deus verdadeiro, influenciando aquele reino e plantando a semente da promessa. Um dia Deus vai mandar um rei. Um dia Deus vai mandar alguém que vai unir todas as nações da terra debaixo do governo dele. Um dia Deus vai mandar paz de verdade. O nosso melhor palpite é que esses homens ficaram sabendo disso. E esses homens, como estudiosos das religiões, das ciências, um dia eles se depararam com isso. E eles creram nessa promessa. Outra pergunta que surge quando a gente lê essa história é a seguinte, como é que funcionava essa estrela? Porque assim, pensa nisso, a estrela ia andando no céu, como é que eles sabiam exatamente como que funcionava essa estrela? Sabe qual a resposta a gente dá? Também a gente não sabe. Aparentemente, apareceu uma estrela que eles identificaram que era a estrela da profecia, e quando apareceu essa estrela, eles foram para Jerusalém. Porque a aparência que dá na história é que a estrela apareceu, e eles foram para Jerusalém, mas ela sumiu. E aí depois ela apareceu de novo, quando eles saem, porque o texto vai dizer que aí apareceu a estrela de novo, eles se alegraram, e aí a estrela guiou eles para Jerusalém, para Belém. Então, como que essa estrela funcionava? Não sabemos. Mas aparentemente ela apareceu, até eles chegarem em Judá, em Jerusalém. Depois da conversa com Herodes, essa estrela apareceu de novo, provavelmente mais baixa, de modo que dava para ir guiando eles. Mas exatamente como funcionava, não sabemos. E uma outra pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, mas e essa profecia da estrela? De onde eles tiraram isso? Na Bíblia tem algum lugar que fala que quando o Messias nascesse, ia aparecer uma estrela brilhando? Meus irmãos, claramente não. Mas tem uma profecia lá em Números, que é o nosso melhor palpite, que é de onde eles tiraram isso. Números 24, 17, tem uma profecia que diz o seguinte, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro
que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Existe uma promessa que um dia ia surgir um cetro, um rei, que ia acabar com os inimigos de Israel. E ia vir uma estrela de Jacó. Esse é o nosso melhor palpite de onde eles tiraram esse negócio da estrela. Fecha parênteses, vamos voltar para a história agora. Então aqui é só algumas explicações para a gente ir entendendo o texto. Vamos voltar para a história. Quando Herodes ouve tudo isso, qual que é a reação de Herodes? Primeiro, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que Herodes ficou perturbado e se sentiu extremamente ameaçado com isso. Porque não é para menos, né? Pensa assim, eu sou rei de um lugar, eu mando aqui. De repente aparecem uns homens importantes, ricos de longe, dizendo o seguinte: fiquei sabendo que o rei verdadeiro nasceu. O homem ficou perturbado, se sentindo ameaçado. E o texto vai dizer então que, junto com essa questão dele se sentir ameaçado, ele logo bola um plano, porque Herodes era astuto. Então ele bola um plano e ele chama os estudiosos, os fariseus da época, os estudiosos da religião judaica, e fala o seguinte: olha, segundo o livro de vocês aí, onde é que o Cristo deveria nascer? E aí eles buscam uma profecia que tem lá em Miqueias, que diz que de Belém de Efrata viria o Messias, porque ela não seria a menor das cidades, porque Belém era uma cidadezinha pequenininha, era uma cidadezinha do interiorzinho, não era a capital. E aí existia uma profecia seguinte: embora seja uma cidadezinha pequena, sem muita importância, é de lá que procederá o Messias. Então os estudiosos falam isso para Herodes. Olha, os judeus daquela época, os estudiosos judaicos, os fariseus: Herodes, vai vir lá de Belém. Então Herodes chama os magos e fala assim: olha, a profecia diz que ele nasceria em Belém. Faz o seguinte. E você percebe que Herodes, primeiro ele se sente ameaçado, e depois ele bola um plano, fingindo que ele quer alguma coisa, cheio de hipocrisia. Porque ele fala assim: olha, vão lá para Jerusalém, vão lá para Belém, se informem de tudo, achem esse Cristo que nasceu, e depois volta aqui e me conta tudo, porque eu também quero ir adorá-lo. Que hipocrisia. Porque a gente sabe na história o que Herodes faz depois, né? Ele vai pegar e mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos para eliminar qualquer tipo de possibilidade de fato um rei ter nascido. Mas isso daí a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. O que ele faz a princípio então é se sentir profundamente ameaçado e bolar um plano cheio de hipocrisia para lidar com aquele fato. Esse foi o Natal para Herodes. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? E aqui eu quero entrar e fazer algumas aplicações para nós, porque a verdade é que existe um Herodes que habita em nós. Da mesma forma que Herodes se reagiu à mensagem do Natal dessa forma, muitas vezes nós reagimos exatamente da mesma forma. Herodes se sentiu ameaçado por Cristo. E você? Porque a verdade é que o Evangelho de Jesus, e a mensagem de que Jesus nasceu, o Rei nasceu, isso é de certa forma ameaçador para nós. A mensagem do Evangelho, qual que é essa mensagem? Você é um pecador, eu sou um pecador, e nós merecemos a morte por causa disso. Mas Jesus nasceu para, naquela cruz, tomar sobre si os nossos pecados. E todos aqueles que creem em Cristo e recebem a Ele como Senhor e Salvador, é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa mensagem é linda, é maravilhosa. Só que ela também é ameaçadora, sabe por quê? Cristo e a mensagem do Evangelho, ela ameaça o nosso orgulho. Para você receber a Cristo, e para você se render a essa mensagem, você tem que antes reconhecer uma coisa: eu sou um problema. Eu sou um pecador. Eu preciso de salvação. Eu sou um miserável. E a mensagem do Natal, ela ameaça o nosso orgulho. Olha como a gente tem dificuldade com isso. Quero que você pense numa coisa. Normalmente quando você e sua esposa, você e seus pais, você e seus filhos brigam lá na sua casa. E eu sei que isso acontece umas 2 vezes por ano, mas às vezes acontece, né? E você grita com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, etc. E aí depois que tudo passa, ele chega para você e fala assim: olha, mas você não precisava falar daquele jeito também, né? Qual que é a nossa reação normalmente? É a gente falar assim: realmente, eu estou errado. Reconheço e peço perdão. Ou a nossa reação natural é a seguinte: você está falando de mim? Mas e você? Você não olha para o jeito que você falou, né? E eu fiz ainda pouco diante do que você fez. Você merecia era muito mais. Esses somos nós.
temos extrema dificuldade de reconhecer os nossos erros. Uma boa pergunta para você é a seguinte: quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém? E o seu pedido de perdão foi assim: olha, eu estou errado, me perdoe, ponto final. Porque normalmente a gente não pede perdão. E quando a gente pede, os nossos pedidos de perdão são assim: olha, me perdoe, eu sei que eu estou errado, mas é porque é que o dia assim já começou estressante, aí você fala daquele jeito comigo. É porque sempre tem um porquê. Herodes se sentiu ameaçado por Jesus. E às vezes a gente se sente também. Porque para receber a Jesus como Salvador, antes eu tenho que me olhar como um pecador. Como você tem lidado com essa mensagem? Você tem tido um coração quebrantado? De reconhecimento dos seus erros? Pedindo perdão ao Senhor e às pessoas? Ou vive tentando tapar o sol com a peneira? Herodes se sentiu ameaçado por Jesus, às vezes a gente também se sente. A mensagem do Evangelho, ela não ameaça só o nosso orgulho. E Jesus não ameaça só o nosso orgulho. Jesus também ameaça o controle das nossas vidas. Herodes queria sentar no trono. E por isso ele se sentiu ameaçado por Jesus. A gente também quer sentar no trono. No trono das nossas vidas. Lucas 9, 23 e 24 vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Para caminhar com Jesus, eu preciso renunciar o controle da minha vida. Eu preciso me colocar numa situação onde eu falo o seguinte: Senhor, eu reconheço, eu sou tolo, pecador e não dou conta da minha vida. Então a partir de hoje quem manda na minha vida não sou eu. O rei da minha vida não sou eu. Eu não faço as coisas segundo o que eu tenho vontade. Eu não falo o que eu tenho vontade. Eu não faço o que eu tenho vontade. Quem manda aqui é o Senhor. Eu o recebo não como meu Salvador apenas, mas como meu Senhor. Mas vamos ser sinceros, meus irmãos? É difícil fazer isso, não é? Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, qual que normalmente é a reação das pessoas? Ah não, mas peraí. Eu vou ter que começar a ir na igreja? Aí eu não vou poder namorar aquele menino, aquela menina? Ah não, peraí, mas aí eu vou ter que parar de fazer sexo com a minha namorada? Ah não, mas aí eu vou ter que parar de beber? Vou ter que parar de fumar? Ah não, mas peraí, mas aí eu vou ter que... Os meus planos para minha carreira profissional é isso, isso, isso. Mas aí eu vou ter que mudar isso? Normalmente essa é a nossa postura. Nós queremos até Jesus como nosso Salvador, eu quero morrer e ir para o céu. Mas eu não quero Jesus como meu Senhor. Herodes se sentiu ameaçado por Jesus. E você? De fato, a mensagem do Evangelho, ela ameaça o controle das nossas vidas. E não só o controle, o nosso orgulho e o controle das nossas vidas, mas Cristo também ameaça a nossa reputação muitas vezes. Por quê? Caminhar com Jesus, tem gente que não vai gostar. Se você é jovem, na sua escola, na sua faculdade, vão caçoar de você. No seu trabalho, vão achar que o que você está fazendo é loucura. Quando vê que você prioriza mais a sua família e a sua vida espiritual do que o seu trabalho. As pessoas vão olhar meio de canto para você. Vão torcer o bico. Caminhar com Jesus ameaça também a nossa reputação. O meu ponto, meus irmãos, é que esse Herodes, que se sente ameaçado por Jesus, habita em nós, não habita? Agora, uma palavra que eu quero dar sobre esse ponto, é que você não precisa se sentir ameaçado por Jesus. Porque Jesus não é um rei dominador, mas ele é um rei amoroso, que veio para entregar a sua vida. Jesus não veio arrancar nada de nós. Ele veio dar. Entregar a sua própria vida. E quando nós abrimos mão do nosso orgulho, e reconhecemos, eu sou sujo mesmo, sou um pecador miserável mesmo, o que a gente recebe não é humilhação. Por que a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros? Porque é humilhante isso. Mas quando a gente faz isso diante do Senhor, a gente não é humilhado. O que a gente recebe é perdão dos céus. É libertador. Quando a gente abre mão do controle das nossas vidas, o que a gente encontra não é escravidão. Agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Pelo contrário. O que eu encontro é liberdade de verdade. Liberdade para desfrutar da vida, mesmo quando tudo está fora daquilo que eu gostaria. Uma pessoa, meus irmãos, que vive se entregando para os seus desejos, não é livre, ela é escrava dos seus desejos. Uma pessoa que é o seguinte: estou com vontade de beber, eu bebo. Quando estou com vontade de sair, eu saio. Estou com vontade de fazer sexo, eu faço. Essa pessoa não é livre, ela é escrava. Ela não consegue dizer não para os seus próprios desejos.
Mas uma pessoa submetida a Jesus, ela é livre, porque ela diz o seguinte: eu não preciso comer, eu não preciso beber, eu não preciso fazer sexo, eu não preciso sair, eu não preciso disso, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada, Jesus me basta, eu sou livre. Uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor, ela é a pessoa mais livre do mundo. E quando abrimos mão da nossa reputação, a gente não perde nada. Sabe por quê? Porque nós recebemos a aprovação do nosso Criador e Redentor. O Evangelho de Jesus, ele parece ameaçador, é verdade. Mas no fim, ele é libertador, é tudo o que nós precisamos. Herodes se sentiu ameaçado por Cristo. Às vezes a gente também se sente. Mas creia nesse Cristo, se entregue a Ele. E uma segunda coisa que Herodes faz é, primeiro ele se sente ameaçado e depois ele bola um plano cheio de dissimulação e hipocrisia. E às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente se sente ameaçado. Então a gente continua vindo na igreja, por tradição, para não ficar chato com a minha família, porque se eu não vir, meu marido vai ficar pegando no meu pé. Se eu não vir, o meu pai vai ficar me perturbando. Se eu não vir, daqui a pouco o pastor vai me ligar, falando: onde você está, que sumiu? Mas eu só estou aqui por estar, eu não estou de fato aqui. E a minha ponte é o seguinte: Herodes dissimulou, caiu na hipocrisia, porque ele se sentia ameaçado. Às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente não está de fato diante do Senhor de coração. Só estamos para fazer uma cena e parecer estar. Uma pergunta que eu faço para você é: você está aqui nessa manhã cultuando de modo sincero? A gente cantou alguns cânticos aqui. Você cantou? Não, cantei forte. Mas cantou só com a boca? Ou de fato, você está diante do Senhor cultuando a Ele? Outra pergunta que eu faço é: você professa Jesus como seu Senhor, mas e quando a vontade dEle conflita com a sua? Quem que é o Senhor? Quem que manda? Uma pergunta para você meditar profundamente é o seguinte: quem está no controle da sua vida? É você ou é Jesus? A verdade é que Herodes continua habitando em nós. E a gente olha para essa história de Herodes e fala: ai, que absurdo. Mas a gente age diante de Jesus exatamente da mesma forma. E eu quero fazer uma pergunta para você meditar nessa manhã. Quais são as questões da sua vida que Jesus está te chamando a entregar a Ele e você tem resistido? Quais são as questões que você se sente ameaçado e você fala: não, isso eu abro mão, isso tudo bem. Ah não, mas isso daqui não, aí não. Quais são as questões que o Senhor te chama a abrir mão do controle e entregar para Ele nesta manhã? E aqui eu me lembro de uma história bíblica que você deve conhecer também. Mas você se lembra daquele dia em que Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, pega o seu filho, o teu único filho a quem amas, sobe lá no monte, coloca ele no altar, enfia uma faca no coração dele e sacrifica ele para mim. E lembrando que Isaac é o filho que Abraão ficou esperando 25 anos para nascer. E o que o texto diz que Abraão fez? No outro dia de manhã, acordou de madrugada, subiu no morro e falou: ok, Senhor, sacrificarei ao Senhor. Minha pergunta é a seguinte: qual é o seu Isaac? Qual é aquilo que você tem de mais precioso? Que você se sente que Cristo pode de alguma forma ameaçar isso, e você fica retendo e dissimulando diante dessas situações. O Senhor te chama para entregar isso no altar dele hoje. Hoje, nessa manhã. A mensagem do Natal é que Jesus veio, não só como Salvador, mas como Rei. E nos chama a nos submeter a Ele. A gente vê Herodes. E como foi para ele o primeiro Natal. E como muitas vezes a gente age exatamente do mesmo jeito que Herodes. Mas o texto vai continuar nos mostrando, e para os magos, como é que foi o Natal? Se para Herodes ele se sentiu ameaçado e dissimulou, como foi para os magos o primeiro Natal? O texto vai dizer que os magos não estavam sabendo de nada, acreditaram em Herodes, saíram de lá e falaram: bora para Belém, pé na estrada. Belém não ficava longe de Jerusalém, ficava mais ou menos uns 10 quilômetros, de 8 a 10 quilômetros de Jerusalém. Então, para quem viajou 1.600 quilômetros, que é tiro curto ali até Belém. E o texto vai dizer que quando eles saíram para ir para Belém, a estrela apareceu de novo.
E aqui a gente não sabe mais uma vez exatamente como foi, mas muito provavelmente a estrela estava assim mais baixa do que todas as outras, porque eles conseguiram ser guiados pela estrela, e o texto vai dizer que eles vão caminhando e seguindo a estrela, até que de repente a estrela para bem em cima de uma casa. Eu não sei se a estrela soltava um brilho que iluminou a casa assim, eu não sei. Mas o ponto é que ficou claro para eles, é a mesma estrela, e essa estrela está nos guiando para aquela casa. A princípio, quando a estrela para em cima daquela casa, eles acham meio estranhos, porque é o seguinte, não é um palácio, não é um lugar chique, aparente, eu não sei se tinha um jumentinho arriado lá no poste do lado da casa, mas não era nada glamuroso, não era um palácio. Eu fico imaginando o seguinte, coloca a cabeça dos magos, a gente vem de longe, é o rei do mundo, o que eles esperam encontrar? Rapaz, uma festa que está durando faz 1 ano, e quando eles chegam, aparentemente é uma família comum, pobre, tudo normal. E o texto vai dizer que os magos batem naquela porta e de repente sai uma mulher. Aparentemente, uma mulher normal, pobre, e abre aquela porta. E eu imagino o seguinte, Maria vai abrir a porta dos magos, né? E de repente, nessa época, isso é uma informação importante, Jesus provavelmente já estava com de 1 ano e meio a 2 anos. Eles vieram de bastante longe, lembre-se disso. Então, provavelmente Jesus aqui nessa fase já tinha de 1 ano e meio a 2 anos, porque quando você lê o relato do texto, você vai ver no finalzinho lá que se refere a Jesus não como um bebê recém-nascido, mas como uma criança. E também porque Herodes, ele depois manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, com base na palavra dos magos. Olha, a estrela apareceu mais ou menos em tal época. Então, dentro do que a gente entende, Jesus aqui já estava um pouquinho mais velho, já era uma criancinha assim. Então eu imagino Maria abrindo a porta. Eu sei que a gente sempre vê aquelas figuras, né, dos pastores de um lado e os magos de outro lá na estrebaria, mas é muito claro o texto que eles não foram na estrebaria, eles foram na casa. Então eles já estavam morando numa casa aqui. E eu imagino o seguinte, Maria abre a porta, ela deve ter assustado, né? Um monte de gente, por que esses homens importantes, ricos, sábios, estudiosos, de outro lugar, assim, ela olhou e falou assim, esses homens não são daqui não tem cara de palestino não, o que esses homens estão fazendo aqui na minha casa? E eu imagino eles chegando e falando assim, eu imagino isso, moça, eu sei que a pergunta é meio estranha, mas o Messias nasceu aqui? É aqui que mora o rei do mundo? E aí eu imagino Jesus aparecendo andando meio trôpego assim, né? Devia estar na época de começando a aprender a andar, andando há pouco tempo. Chega lá, abraça na perna da mãe dele, mamãe. E aí os magos olham e diz, é ele? E Maria fala, é aqui. Esse é o Messias. E aí eles devem ter contado toda a história para os magos. E então eles falam, podemos entrar, moça? Claro, entra. E o texto vai dizer que eles se colocam diante do Senhor, se ajoelham, se prostram. E aqui a ideia, eu sei que na figura aqui está os 3 ajoelhados, mas a melhor figura, eu não achei uma figura assim, por isso que eu trouxe essa, mas seria os 3 não só ajoelhados assim num joelho, numa perna só, mas os 3 ajoelhados com o rosto no chão, completamente prostrados. Imagina essa cena, homens ricos, importantes, consultores de reis, ajoelhados diante de um menininho, aparentemente pobre, prostrados diante dele. E eles trouxeram 3 presentes. Ouro, que era a joia mais preciosa que existia na época e existe até hoje, né? Digno de um rei. Incenso, e é uma coisa interessante porque o incenso normalmente era coisas aromáticas, né? Incenso normal, mas eram coisas importantes e muito utilizadas no culto aos deuses. A gente não sabe se isso tem relação, se tem esse significado ou não, mas o incenso era muito utilizado no culto aos deuses, e mirra, que era como se fosse um perfume caro, muito utilizado no embalsamento de mortos. E aqui a gente pode ver ou não um significado nessas coisas, mas o ponto é, eles pegaram, e os magos não tinham noção de tudo isso, é óbvio, mas o ponto é que eles pegaram o melhor que eles tinham, ouro, incenso, mirra, se prostraram diante do verdadeiro rei, para adorá-lo. E uma coisa, gente, me chama a atenção nessa cena, eu fico imaginando essa cena, homens ricos, bem vestidos, importantes. Imagina essa cena, diante de uma família pobre, simples, mas todos eles ajoelhados, prostrados, com o rosto no chão, adorando um bebezinho, uma criança. Essa é a cena do primeiro Natal.
E esses magos têm muito a nos ensinar sobre como nós devemos nos portar diante de Cristo. Se por um lado nós temos a postura de Herodes, e muitas vezes o Herodes que habita em nós, por outro a gente tem a postura dos magos. E o que a gente pode aprender com eles nesse texto. E eu quero destacar 3 coisas que a gente vê claramente na vida desses 3 homens. Primeiro, eles creram. Eles creram. Não estamos diante de mais uma criança. Não estamos diante de mais uma história bonita. Nós estamos diante do único e eterno Rei do mundo. A visão deles é a seguinte: Ele é o Rei dos reis. Eu reconheço isso. E nada vai me impedir, porque eu fico imaginando o seguinte, lembra, é uma viagem longa. Aparece a estrela lá longe. E eles creem nisso, é o rei, a gente precisa ir lá. A gente está tendo o privilégio de viver na época que o rei nasceu. Nada vai nos impedir. Arria o camelo e vamos embora. E quando eles se colocam diante do Senhor, eles se dobram diante dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê em Cristo dessa forma? Eu reconheço que Ele é o Rei. E nada vai me impedir de me dobrar diante dEle. Vamos ser sinceros, gente? Quantas vezes uma chuvinha de domingo de manhã nos impede? Quantas vezes qualquer coisinha me impede de estar diante desse Rei? Quantas desculpas esfarrapadas nós damos para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscá-lo, para não nos rendermos, para postergarmos as coisas que a gente sabe que Deus quer que a gente faça. Esses homens, eles creram. E creram de modo que nada os impediu. O chamado do Senhor é que nós creiamos no Senhor dessa forma. O Natal não é só uma história bonita. É a realidade do Rei que veio até nós. A minha pergunta é a seguinte: você crê de verdade nisso? Você crê de verdade a ponto de nada me impede de estar diante desse Rei? Ele é o centro e a prioridade máxima na minha vida. Eu creio nisso. Porque infelizmente, eu vou repetir uma coisa, na maioria das vezes a gente recebe Jesus como nosso Salvador, mas não como nosso Senhor. E não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer Jesus como Salvador, mas não como aquele que manda na sua vida, você não recebe Jesus nem como Salvador, nem como Senhor. Não tem como separar as duas coisas, não. Porque a fé verdadeira é crer que Ele é mais do que um bebezinho bonito. Ele é o Rei. E por isso eu me dobro diante dele. Primeiro, esses magos se dobram e creem profundamente de todo o coração nesse Cristo. Uma segunda coisa que a gente vê da atitude dos magos, muito bonita, é que eles adoram a esse Rei. É interessante porque o objetivo desde o início, para que eles saíram lá do Oriente? Qual era o propósito deles? Percebe? Eles não vieram pedir nada. Porque podia ser essa situação, né? Puxa vida, o rei lá nasceu, aquele que manda nasceu. Vamos lá, porque é o seguinte, vamos colocar as nossas causas diante dele. Mas desde o começo, quando eles aparecem para Herodes, eles dizem o seguinte: nós viemos adorar o rei. E quando eles se colocam diante de Jesus, eles só fazem uma coisa: eles se ajoelham e adoram esse rei. Uma consequência, meus irmãos, de crermos no Senhor, de fato, é que nós reconhecemos a dignidade e a grandeza dele. E nós nos dobramos em sinal de reconhecimento e submissão. Adoração é parte essencial da caminhada com Deus. Infelizmente nós vivemos em uma época, eu não sei se você percebe isso, mas cada vez mais as igrejas elas são muito mais centradas no que Deus tem para nos oferecer, do que numa vida de eu adoro a Deus. Mesmo que Deus não me dê nada, eu não o busco pelo que Ele me dá, eu o busco por quem Ele é. E eu não estou aqui nessa manhã para receber nada de Deus, eu estou aqui para dar a glória que é devida ao nome dEle. Eu acho bonito demais esse texto porque eles viajam 1.600 quilômetros para fazer uma coisa: se ajoelhar diante do rei. Só. Eles não pedem nada, eles não fazem nenhum tipo de requisição, eles só vão para lá adorar esse rei. E o destaque bonito desse texto é a humildade desses magos, porque é o seguinte: é muito comum a seguinte visão no nosso tempo. Esse negócio de buscar Deus, esse negócio de adorar a Jesus, depender de Deus, isso daí é coisa para quem não dá conta da vida. Ou é coisa para pessoa ignorante, que não conhece muito bem, então fica acreditando nesses mitos aí. Ou é coisa para pessoa mais pobre, que aí ele não consegue lidar com os problemas da vida, aí ele tem que pedir para Deus. Ou é coisa para pessoa que está em sofrimento, está passando por alguma dificuldade, então ele vai lá para perguntar ao Senhor: mas a minha vida vai bem, eu tenho dinheiro, eu sou rico,
Eu dou conta da vida, para quê? O ponto não é o que eu preciso ou não, o ponto é diante de quem eu estou. Porque quando a gente coloca em perspectiva quem é Deus e quem é o Senhor Jesus, só cabe uma coisa para um miserável como eu. Seja eu rico ou pobre, branco ou preto, gordo ou magro, me ajoelhar e adorá-lo. Essa cena me chama a atenção porque esses homens não estão apegados aos valores desse mundo, ao glamour, sendo quem são, ricos, importantes, sábios, provavelmente mais ricos, se a gente for colocar proporcionalmente na época, do que qualquer um de nós aqui, provavelmente muito mais estudados do que qualquer um de nós aqui, provavelmente muito mais importante do que qualquer um de nós aqui. Ninguém aqui é conselheiro de presidente, mas esses homens se ajoelham diante do Senhor Jesus. Faço uma pergunta para você, às vezes você acha que isso é importante demais para se ajoelhar diante dele? Às vezes você acha que você dá conta da sua vida e você nem precisa disso? Você adora a esse Jesus sinceramente? A gente aprende com os magos isso. Fé verdadeira, adoração humilde. E uma outra coisa que a gente vê claramente nesse texto é a consagração do melhor. Eles vão para lá para oferecer glórias ao Senhor e oferecer presentes a esse Deus. E aí o texto vai falar que eles dão ouro, incenso e mirra. E a gente aprende, porque isso daqui é um chamado de nós ofertarmos ao Senhor o melhor que nós temos para ofertar. Consagrar a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Por exemplo, consagre os seus talentos a Jesus. Diante de quem Jesus é. Quais são os talentos que Deus te deu? Quais são os dons que Deus te deu? O que você faz bem? Na grande maioria das vezes a gente usa o melhor dos nossos talentos para ganhar dinheiro, mas não para servir ao Senhor. Consagre os seus talentos e os seus dons ao Senhor. Ele é o Senhor. Consagre o seu tempo ao Senhor. Separe tempo na sua agenda. E aqui, meus irmãos, duas atividades bem práticas, bem simples e diretas sobre consagrar o tempo ao Senhor. Primeiro, todos os dias separe um tempo para o Senhor. Para ler a Bíblia, para orar. Para buscar esse rei. Para se ajoelhar diante desse rei. E um dia na semana, o domingo, consagre ao Senhor. Porque esse é o chamado da própria palavra de Deus. O dia não é nosso, o dia é do Senhor. É para ser consagrado a Ele, a adoração a Ele, a comunhão com Ele. Tenha isso como uma prioridade. A gente está nesse tempo de fim de ano, começo de ano. Quero colocar um desafio aí para você. A gente sempre faz metas, e normalmente as metas têm a ver com vida profissional, dinheiro, viagem que eu quero fazer. Quero te desafiar a colocar uma meta. No ano de 2023, eu vou separar no mínimo 20 minutos por dia para dedicar ao Senhor, em leitura bíblica e oração. E no ano de 2023, domingo é dia do Senhor. Consagre o seu tempo ao Senhor. Consagre o seu dinheiro ao Senhor. Não só sendo dizimista e ofertante, mas olhando para todos os recursos que Deus colocou na sua mão como um meio de louvá-lo e abençoar outras pessoas. Consagre os seus relacionamentos ao Senhor. Quantas pessoas você conhece e que você se relaciona, que não conhece o Senhor? Use esses relacionamentos para expandir a glória desse rei, para que novas pessoas reconheçam a Cristo. Enfim, meus irmãos, consagre o melhor de toda a sua vida a Jesus. Quero que você pense nisso. Você pense profundamente na seguinte questão. Você tem usado e você tem gastado o melhor de você para quê? O chamado do Senhor é: faça como os magos. Se ajoelhe diante dele e coloque isso a serviço dele. Jesus não é só digno de tudo isso por ele ser quem ele é, o grande rei, mas também por entregar o melhor para nós. Qualquer coisa que a gente entregue ao Senhor e consagre ao Senhor não é nada comparado ao que ele entregou por nós. Eu quero que você olhe para essa imagem mais uma vez. Que eu acho que essa foto, imagina essa fotografia, Jesus e os magos ajoelhados, prostrados, entregando e consagrando seus presentes. Eu diria, meus queridos, que essa é a imagem da vida cristã. Deveria ser esse o nosso estilo de vida. Fé no Senhor. Eu creio que Ele é o Rei. E nada vai me impedir de me colocar diante dele. A adoração humilde.
Eu creio, por isso eu me ajoelho, eu me prostro diante desse rei. E consagração do meu melhor ao Senhor. Esse é o chamado do Natal para nós. Esse é o chamado do Natal para nós. Mais uma vez, não é só uma mensagem para nos emocionar, mas é uma mensagem para nos desafiar a nos colocarmos diante desse rei com uma postura apropriada. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você meditar. Lendo essa história, você está mais parecido com Herodes ou com os magos? Você está mais perto de que lado? O Senhor Jesus te convoca, nessa manhã, a se colocar diante dele em adoração. E reconhecendo ele como o Senhor. E nós, meus irmãos, iremos encerrar esse culto cantando mais uma canção. E eu convido a banda para que venha aqui à frente. E é uma canção muito bonita, que vai dizer o seguinte: luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Então nós viemos aqui para quê? Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que o Senhor é o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Essa canção é uma conclusão boa para essa mensagem, para essa história. Esse é o chamado do Senhor para nós, que nós nos coloquemos diante dele em adoração, reconhecendo ele como nosso rei. Então, se você puder, fique em pé e vamos juntos cantar: Vim para adorar-te. Pode ir. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus, esse é o propósito de estarmos aqui nessa manhã, Deus. Reconhecermos o Senhor como nosso Rei. E Deus, assim como esses magos vieram de longe para adorar ao Senhor e reconhecer o Senhor como Rei, eis-nos aqui, Deus, para reconhecer que o Senhor é o Rei do mundo, para reconhecer que o Teu reino é eterno, para reconhecer que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, e não só para reconhecer isso, Deus, mas para nos ajoelharmos diante do Senhor, e adorarmos ao Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos constranja com essa mensagem, de modo que nós não só reconheçamos tudo isso, mas vivamos uma vida de consagração total ao Senhor, consagrando, Deus, não só nossas vidas ao Senhor, mas tudo que somos, o melhor de nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor dos nossos talentos. Nos ajude, Deus, a nos colocarmos diante do Senhor e nos consagrarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E eu oro por aqueles que estão aqui e ainda não estão vivendo uma vida de total consagração ao Senhor, porque talvez se sentem ameaçados pela ideia de que, se consagrarem totalmente a Ti, eles perderão algumas liberdades. Deus, mostre para eles que a melhor vida que alguém pode viver é uma vida aos Teus pés, é uma vida servindo ao Senhor, é uma vida de consagração total ao Senhor. Ninguém perde nada quando entrega tudo para servir ao Senhor. Nos ajude a crer nisso, Deus, a ponto de abrirmos mão de tudo que somos, para estarmos prostrados e viver uma vida para o Senhor. Aplique tudo isso em nossos corações. E obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor veio até nós. Obrigado porque o Senhor é a luz do mundo, que veio trazer luz para as nossas trevas. E obrigado porque o Senhor é esse Rei que veio para colocar a casa em ordem. E que rica esperança nós temos, na certeza de que um dia o Senhor volta para completar essa obra e estabelecer o Teu reino de paz, de maneira eterna, o Teu reino de alegria, o Teu reino de abundância, como nós esperamos esse dia, em que o Senhor finalmente consumará o Teu reino. Eis-nos aqui, Deus, com fé no Senhor, esperando a Tua volta. Então trabalhe em nossas vidas e fortaleça o nosso coração a cada dia. É a nossa oração no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, meus queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor transformador do Deus Pai e o consolo do Santo Espírito seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Não vá embora sem cumprimentar quem está à sua volta, e que seja uma semana ajoelhado diante desse Rei.